E aí pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, vamos para mais uma aula de materiais e sistemas construtivos e hoje finalmente vamos falar de concreto. Já falamos dos aglomerantes, já falamos dos agregados e o que é o concreto? O concreto nada mais é do que a união entre esses dois elementos. Então a gente tem os agregados, que são as pedras, e no caso a gente vai ter aqui o cimento Portland como aglomerante, e aí a gente tem o concreto como um elemento essencial na nossa vida, né? Que seria dos arquitetos sem um agregado? Então, tudo que a gente vai trabalhar daqui em diante vai estar com concreto baseado. Mas para isso a gente precisa entender exatamente o que é o concreto. Então vamos pensar numa receita de bolo. Então o bolo a gente tem os ingredientes, a gente tem a mistura desses ingredientes, o que vai primeiro, o que eu coloco primeiro, o que eu coloco depois, o que eu posso colocar também para melhorar esse bolo, o tempo que esse bolo vai ficar no forno, se depois do forno eu coloco ele depois na geladeira para ficar gelado, enfim, eu não sei, eu não sei fazer bolo, eu estou aqui só confabulando. Mas o concreto ele acaba sendo muito parecido, né? Ele também tem os ingredientes, o que vai primeiro nos ingredientes, como é que eu vou fazer essa massa do concreto, depois que ele vai para o forno, né? Não é exatamente um forno, mas como é que é a preparação desse concreto para depois ele de fato ser utilizado. Mas quando a gente fala em concreto, duas coisas que a gente tem que ter noção dele. Primeiro é a forma do concreto e a resistência dele. A resistência é a mais importante. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em resistência é a segurança, né? Quando a gente faz uma comparação com a indústria automobilística, por exemplo, você paga mais para você ter segurança, né? Você paga mais para você ter freio a disco nas rodas de trás, você paga mais para ter mais airbags, enfim, né? Para isso tudo você tem que pagar a mais se você quiser um carro mais seguro. Na construção a gente não tem esse mesmo pensamento. Então, por mais que tenham prédios mais caros, ou casas mais caras e casas mais baratas, a única coisa onde a gente não pode economizar é na segurança desses elementos. E o concreto é um desses sistemas construtivos que a gente mais tem segurança, né? É de fato um material novo e que ele veio para mudar bastante a nossa forma de fazer arquitetura. Lógico que não é um sistema infalível, ele está sim suscetível a falha, mas é questão também de manutenção, é questão de saber preparar esse material. Se o preparo desse bolo é feito errado, você pode ter futuros problemas, né? E se esse bolo também ele é esquecido, você não mexe mais com ele, você também pode ter problemas futuros, né? Como, por exemplo, trincas do material, e aí da trinca leva a infiltração, e a infiltração leva a ferrugem das ferragens, isso tudo acaba sendo vários problemas que o concreto pode ter. Bom, então eu separei aqui algumas operações que a gente faz com o concreto, né? Então a gente tem a dosagem, a mistura dos materiais, que é justamente essa parte do bolo, né? O quanto que eu preciso, por exemplo, para fazer um bolo. Eu já disse que eu não sei fazer bolo, mas quanto que a gente precisa fazer bolo? Preciso de uma xícara de leite. Para uma xícara de leite eu vou colocar, sei lá, 2 xícaras de farinha, não sei se é muito, se é pouco. Isso tudo é dosagem, né? Então, quanto de pedra eu vou colocar, quanto de cimento eu vou colocar nisso tudo, a gente precisa saber, né? Então isso tudo é a dosagem. A mistura dos materiais, qual que vai primeiro,
para tanto de pedra e cimento, quanto que eu coloco de areia, quanto que eu coloco de água. Então essa quantidade, esse quantitativo também está nessa parte da mistura. E depois, como é que vai ser essa mistura? Eu vou fazer isso numa betoneira, eu vou fazer isso no chão, né? Numa masseira. Então isso tudo a gente precisa entender também, que é a parte da mistura dos materiais. Depois a gente tem o transporte. Aí o transporte é uma parte muito simples, mas é basicamente de levar o concreto da onde ele foi feito até onde ele vai ser utilizado. Então, por exemplo, esse concreto ele pode ter sido feito numa usina, numa concreteira. Então, esse concreto ele vai ser transportado pelo caminhão betoneira até o local onde ele vai ser utilizado. Beleza, esse é um sistema de transporte muito comum, todo mundo conhece. Mas o próprio fato de você fazer o concreto numa betoneira, numa obra, por exemplo, e transportar esse concreto por um carrinho de mão até o local onde ele vai ser utilizado, é considerado transporte também, né? E quando a gente fala de transporte, tem que levar em consideração a questão de que o material vai passar por vibração, o material ele pode acabar tendo uma pega muito rápida, então o transporte ele não pode ser uma coisa muito demorada. Daí a gente tem o lançamento, que é justamente onde a gente vai colocar esse concreto. Então, se eu estou fazendo uma fundação, estou lançando esse concreto que eu fiz da betoneira, por exemplo, no buraco da fundação, ou estou fazendo uma laje e aí estou jogando esse concreto por cima da laje lá, ou estou com a betoneira lá em cima, enfim. E aí o fato dele estar saindo da betoneira, ou do carrinho de mão, ou do caminhão betoneiro, até o local onde ele está sendo aplicado, né? Então esse lançamento do concreto na aplicação é justamente esse tópico aqui. Depois a gente tem o adensamento, que é deixar o material adensado, então ele não pode ficar com bolhas de ar lá dentro, isso é uma questão muito comum. Então a gente tem que adensar. Eu vou explicar daqui a pouco, mas tem um método que a gente chama de slump test, né, que é utilizado um cone de ferro, tá? E nesse cone a gente tem um bastonete de ferro e a gente bate com esse bastonete dentro do cone. E essa seria uma aula que não dá para fazer de forma à distância, nem assistir. É um negócio que realmente vocês têm que fazer. Então a gente bateria com esse ferro com o concreto que está dentro desse cone e a gente vai percebendo que conforme vai batendo, conforme vai dando esses golpes, o concreto ele vai de fato, ele começa a descer para um nível ideal, né? Então isso aí é o que a gente chama de adensamento. Na construção civil a gente utiliza outros equipamentos, né? Entre eles o vibrador, que não é exatamente o vibrador que algumas pessoas podem estar pensando, né? Mas o método de adensamento mais comum é pelo vibrador, por vibração do material, né? E a gente tem a cura, né? Que eu vou explicar depois exatamente o que é a cura, o tempo dela e tal, mas a cura é o que de fato vai dar a resistência para esse material, né? Então a gente tem que entender que o material passa por tem dois estados, e no estado endurecido, né? A gente tem o estado fresco e o estado endurecido. E no estado endurecido, a cura é um dos principais fatores para a gente entender o concreto. Bom, tudo que eu vou falar aqui nessa aula é baseado no cimento Portland comum, tá? Do tipo 1. Se eu precisar falar de algum outro cimento, se eu precisar falar que, por exemplo, no caso da cura, a gente pode ter uma cura muito rápida, eu vou falar do cimento Ari, mas do cimento Portland Ari, né? Mas o cimento que a gente está utilizando aqui de forma geral é o cimento Portland. E os agregados é pedra e areia, tá? Brita e areia, e não vai ter mistério nenhum. Bom, propriedades do concreto fresco. Então, como eu já disse, a gente tem esses dois estados, né? Então, enquanto o concreto está fresco, ou seja, ele está fácil de ser moldável, a gente jogou água nessa mistura toda, então ele está aquela massa pronta para ser trabalhada. Então, como propriedades, a gente tem a consistência desse material, para quanto de pedra e areia eu tenho uma quantidade de água, se ele está seco, se ele está mole demais, isso é o que a gente acaba chamando de consistência.
A plasticidade, que é a principal característica, então a gente consegue dar a forma que a gente quiser, né? O Niemeyer, que é chamado de o poeta do concreto armado, ele abusa dessa plasticidade, né? Então, por um material ele ser fácil de trabalhar, ele consegue dar a forma que você quiser, né? Então, essa é outra propriedade. A retenção de água. Então, o cimento é um aglomerante hidráulico, então ele precisa da água para ele poder passar pelo processo de pega. Então, quanto mais água você jogar no cimento, ele vai sugando essa água. O problema é que pode ser, às vezes, pouca água, e aí você vai ter um material muito seco, ou às vezes vai ter muita água e você vai ter um material extremamente plástico, né? Em alguns casos ele chega até a separar os elementos de tanta água que você tem. E a trabalhabilidade, que é a facilidade que você tem de trabalhar quando ele está ainda no estado fresco. Depois que ele vai estar no estado endurecido, nenhuma dessas propriedades elas vão acontecer mais. Talvez até a questão da retenção da água ainda a gente possa ter. Mas depois que ele está endurecido, ele não é mais plástico, a gente não consegue dar a forma que a gente precisa, muito menos trabalhável, né? Então o material já está totalmente endurecido, você não consegue, depois que ele está nessa forma, modificar ele, né? A não ser quebrar o material, que aí acaba entrando na questão de ruptura. Aqui nos slides vocês vão ter mais dados exatamente do que é a consistência tal, do slump test, né, onde a gente utiliza o cone de Abrams, mas infelizmente essa aqui não é uma aula que a gente deveria estar assistindo à distância. Seria legal a gente ver também essas imagens, mas não tem nem obras acontecendo para eu poder mostrar para vocês como é que é a mistura, como é que ela deve ser feita, etc. Mas é uma aula que a gente assistiria no laboratório de forma normal, tá? Então, todas as outras turmas eu acabei levando elas no laboratório, fiz elas utilizar o cone de Abrams, e quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou sim tentar levar vocês ao laboratório, espero que ele já tenha sido concluído até lá, não é possível demorar mais, né? E aí a gente vai, né, eu vou mostrar para vocês como deve ser feito concreto, como é que utiliza os equipamentos, etc. Tá? É bem legal. É tão legal que tem pessoas que acabam largando a profissão e vai trabalhar direto com a construção, né? Então aqui ele está falando muito da consistência, né, o quanto que é o ideal para cada tipo de obra. Então se eu estou trabalhando com estrutura, eu vou estar trabalhando com uma consistência, com método de apartimento do cone. Se eu estou fazendo um pilar, se eu estou fazendo uma laje maciça, se é nervurado, enfim. Para cada elemento estrutural eu acabo tendo um tipo de consistência diferente, né? Então não é o mesmo concreto para tudo. E aí a gente tem as propriedades do concreto endurecido. Do concreto endurecido, então a gente vai ter a principal, que é a resistência. Então eu preciso que o material seja resistente. Se não tiver resistência, ele não vai suportar cargas. Então imagina que a gente está fazendo um edifício de 20 andares. A carga de baixo está suportando 19 andares. Então tem que ser um material realmente resistente, né? Não pode não aguentar uma carga qualquer. A durabilidade, o que é a durabilidade? Capacidade do material permanecer inalterado ao passar do tempo. Então o material ele não pode, com o passar do tempo, começar a perder resistência, começar a sofrer algumas ações como trincas, enfim. O material deve ter durabilidade. Impermeabilidade, depois que ele está endurecido, ele é impermeável, né? Ou pelo menos deve ser impermeável. Mesmo assim, a gente acaba passando alguns tipos de selantes no material para que, de fato, ele acabe não sofrendo com esse problema de permeabilização. Mas o fato é que, por um bom tempo, o material ele ainda vai estar soltando um pouco de água, então ele não pode ficar perdendo essa água que ele já tem, tá?
E a aparência, né, que é das propriedades mais interessantes para nós arquitetos, que a gente às vezes até prefere que alguns elementos fiquem com concreto aparente, né? Às vezes é legal ter uma parede feita de concreto e o concreto fica lá aparente, ou algumas peças que são feitas de placas, né, pré-fabricadas de concreto também, às vezes fica legal ser aparente e tal. Isso logicamente vai na questão justamente de saber trabalhar com esse material. Não adianta nada, às vezes, também fazer uma casa e a casa toda fica de concreto aparente e acaba ficando com uma aparência muito feia, né? Às vezes as pessoas não gostam também e tal. Então tem muitas casas populares que elas são feitas com molde de plástico e você simplesmente faz aquela casa inteira de concreto. A casa inteira é feita de concreto, todas as paredes, acaba não sendo uma casa bonita de fato. Ela tem um aspecto esquisito, muitas pessoas acabam pintando a casa. E a casa é muito endurecida, você quer pendurar um quadro na parede, você não consegue. Você quer colocar alguns elementos na parede, não dá, porque você tem um material extremamente endurecido, né? É muito segura, extremamente resistente, mas acaba não sendo uma das melhores casas. Até pela questão de conforto térmico e tal, geralmente não são muito interessantes não. Bom, das propriedades do concreto endurecido, então a gente tem, além dessas, né, da resistência, durabilidade e aparência, a gente tem ainda algumas coisas que podem influenciar na resistência mecânica desse material, que é o fator de água-cimento, quanto de água, quanto de cimento eu vou ter, a idade dessa peça, mas de forma geral a peça ela recebe um valor muito próximo ao 100% de sua resistência somente quando ele estiver com quase 3 meses de idade, né? Então é um material que demora para ganhar essa resistência, né? A não ser que a gente utilize aquele outro cimento que é o Ari, que a gente já consegue uma resistência inicial bem alta, mas mesmo assim vai levar um certo tempo para que ele ganhe toda a sua resistência. Outro material que pode influenciar na resistência é a forma e a dimensão dos agregados. A gente viu que os agregados têm tamanhos diferentes. E a forma também, se a gente, por exemplo, utilizar seixo rolado, que são aquelas pedrinhas redondas, mas arredondadas, né? Aquelas pedras de rio, elas acabam sendo um material não tão interessante de utilizar no concreto. O ideal é que seja realmente a brita, que são aqueles materiais com uma forma mais geométrica, que são os ideais, né? E mesmo esses a gente tem tamanhos diferentes aí, que a gente tem que passar pela peneira para saber a dimensão correta. E a areia também, que a gente também tem dimensões desse material, né? Aí a gente pode estar utilizando areia, pó de pedra, filler e tal. A gente já comentou bastante sobre os agregados em outra aula. Tipo de cimento é um fator muito interessante, a gente vê que tem centenas de tipos diferentes de cimento. A gente viu isso na aula passada. Tem cimento pozolânico, tem cimento com adição de escória, cimento Ari, cimento comum 2, comum 3, enfim. A quantidade de cimento não tem limites. E as condições de cura, né? Esse concreto eu fiz, está chovendo, eu fiz o cobrimento desse material, eu fiz a cura correta, eu estou fazendo essa construção num local que a temperatura é abaixo de zero e aí a água congela, a cura é feita de forma correta. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Então aqui no Brasil a gente não tem essas condições, às vezes até tem, mas as construções acabam não passando por essas condições de ter o congelamento da água. Então a cura aqui a gente não tem tanto problema para que ela aconteça, mas vamos deixar para falar sobre a cura na próxima aula. Bom pessoal, hoje a aula era isso aí mesmo, tá? Assistam essa aula aqui junto com os slides, né, que eu fiz ela realmente baseando nos slides. Tem algumas coisas que infelizmente não vai dar para falar para vocês, que seria uma parte muito mais prática, né? Por exemplo, a questão de utilizar o cone de Arbanus, mas
Na aula que vem a gente acaba estendendo um pouquinho mais, porque a gente precisa falar novamente sobre pega e vai falar também sobre cura e sobre a utilização, como é que prepara essa massa toda, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!